33 novamente incorreta. Incorreta. Sobe um pouquinho, isso. Isso, tá ótimo. Então vamos lá, marque a incorreta novamente. É constitucional a lei do município que reduz o IPTU ocupado pela residência do proprietário que não possui outra? Beleza, pode haver. Às vezes alguns municípios fazem isso. Isso também é uma súmula. Ah, e outra coisa, né, gente? Prestem atenção. Nós estamos num concurso para fiscal do município. Então, em tese, o que vai cair mais? Questões de tributos do município. Não, então, aqui só caiu IPTU, ISS, né? Por quê? Porque é o foco. Vai cobrar o quê? ICMS, né? Então, tipo assim, então a gente tem que direcionar Apesar também. que ele recebe uma parcelinha, né? Ah, eu sei, mas ele não vai cobrar, né? Em arrecadar. Todo mês recebe lá um... Então tá lá, isso também é literalidade de súmula. Então vocês podem observar que essa prova caiu muita súmula e literalidade de artigo, tá? Eu sei que é chato ficar lendo súmula e ficar lendo lei seca, mas é necessário. Assim, professora, isso tem sido uma constante em concursos públicos da área fiscal cobrarem súmulas? Tá sendo. Tá sendo, entendeu? Só que assim, é aquela coisa, as pessoas muitas vezes elas querem decorar. E o decorar, se mudar um negocinho, você esquece. E o decorar falha também. Falha. Então, por isso que a gente tem que entender o porquê que se chegou a isso. Vocês observaram que eu expliquei para vocês o porquê daquela súmula que a gente acabou de ver? E ela completa a letra D. Isso. Né, é constitucional a lei do município que reduz o IPTU sobre imóvel ocupado pela residência do proprietário que não possua outro. Isso. Então pode haver esse tipo de redução, mas a maioria das leis não vem só assim, se você tiver só um imóvel, você tem desconto no IPTU. Não, a maioria das leis do município você é proprietário de um único imóvel e esse único imóvel tem que ter a metragem até tanto, tal. Tem vários outros critérios na prática. Mas essa é a súmula 539 do STF. Tá bom? Então vamos para B. A Constituição afirma que o IPTU é imposto sobre a propriedade. Verdade, né? Sobre a propriedade. Enquanto o CTN o faz incidir sobre a propriedade, domínio útil e posse. Verdade também. Se você olhar para a Constituição Federal, lá no artigo 156, fala que é só propriedade. Mas aí vem o CTN, no 32 do CTN, e fala o quê? Não, mas é propriedade, domínio útil e posse. Então, e aí, tá certo, é isso mesmo. E só que aí tá na briga, não poderia o CTN falar isso, uma discussão aí. Eu particularmente entendo que o CTN pode. Por quê? Porque a Constituição Federal fala que cabe a lei, a própria Constituição Federal fala que cabe a lei complementar estabelecer o fato gerador, entendeu? Então, mas enfim, Constituição fala só em propriedade, o CTN fala propriedade, domínio útil e posse. Eu tenho uma propriedade escriturada. Pronto, então vou pagar. Eu sou contribuinte do IPTU. Eu tenho uma área que não está escriturada, mas eu tenho o domínio útil e posse. Então, não, você tem a posse. Eu tenho a posse. Você é o posseiro. Mas eu vou pagar o IPTU, professor? Não está no meu nome? Mas justamente por você ter a posse com ânimos de dono, é que você paga o IPTU. E tanto é que a galera do direito civil que mexe com uso capião, né? Você aprende lá na faculdade que uma das comprovações para o uso capião é o pagamento do IPTU. Legal, né? Entendeu? Então, sim. O entendimento meu está correto. Tá. E essa posse, gente, é posse com ânimos de dono. Ou seja... De invasor, não. Também, né? Meteu o pé na porta, entrou, é seu, né? Você vai lá, você reforma, você mexe. Não é a posse do locatário, por exemplo, que é da onde a gente vai chegar aqui depois na letra D. Não é o locatário. Você que é mero locatário do imóvel, você não é contribuinte de IPTU. Jamais vai ser executado pelo município. Jamais vai ser executado pelo município. Ah, mas professora, tem lá o contrato em que o meu locador manda eu, locatário, pagar.
Eu faço isso nos meus imóveis, entendeu? Faço. Tem valor jurídico. E eles pagam, professora? Não, tem uns que levam até o vaso sanitário embora. Imagina pagar o IPTU. Aí, o que acontece? Aí a dúvida é, mas esse contrato, essa cláusula tem valor jurídico? Depende. Perante o fisco não tem valor jurídico nenhum. Mas no direito civil. No direito civil tem. Mas por que não tem valor jurídico no direito tributário? Porque aqui rege a lei. Os contratos, eles não têm força de lei. Você não pode mudar o sujeito passivo por mera vontade contratual entre as partes. Senão seria muito fácil, né? Eu ia chamar o tio da esquina ali, o pedinte da esquina, falar, vem cá, eu te dou 1.000 por mês. Você assina aqui que você fica responsável por toda a minha tributação. Professora, mas esse direito tributário, ele é cruel demais. Ele pensa em tudo, né, cara? É massa. Aí é dinheirista demais o cara. E aí que a gente chega no 123 do CTN, que as convenções particulares não alteram o sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Então, vamos lá. Então, tá certinho a letra B, tá, gente? Conforme a Constituição e conforme o CTN. Cabe a letra C, cabe à legislação federal estabelecer o sujeito passivo do IPTU? Não, tá? Quando ele tá, é que gera muita dúvida aqui, porque quando a gente está falando aqui em legislação federal, a gente está pensando na legislação não nacional, mas na lei da União, e a gente tem que diferenciar uma lei federal de uma lei nacional. Por exemplo, o CTN, ele foi feito pelo Congresso Nacional, né? Lá em 1966. Para mudar o CTN, tem que passar pelo Congresso Nacional, mas ele não é meramente uma lei federal da União, igual uma lei do ITR, uma lei... Não, é uma lei nacional, uma lei complementar que rege todo mundo. Então, não é a União que vai fazer a lei federal para trazer o contribuinte, o sujeito passivo do IPTU. Quem vai fazer isso, quem vai trazer o contribuinte, segundo o 146, é a Constituição Federal, é a lei complementar, a norma nacional. Só que tem outro X da questão aqui. Aqui está falando em sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? Contribuinte ou responsável? O contribuinte precisa de lei complementar, artigo 146 da Constituição Federal. Já o mero responsável não precisa de lei complementar. Isso pode o município fazer tranquilamente. Então, por isso que está errada. Essa tava fácil, né? Tava. Porque o cara liga. IPTU, ele tem que saber que é municipal. Uhum. Então, o que tá pentelhando aqui a legislação federal? Essa foi fácil, hein? Justamente. Mas se tivesse ali... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se tivesse ali, cabe à norma nacional estabelecer o contribuinte do IPTU, estaria correto. Entendeu? Estaria correto. É porque ele ia estabelecer para todos. A norma geral para todos os municípios ter que respeitar. Qual que é a norma geral hoje que estabelece o IPTU? Tem? Tem, é o CTN. CTN. É o CTN. E o ITBI? O ITBI é o CTN mais ou menos. Por quê? Porque o CTN, ele faz uma confusão, por causa que é da época de 66, então ele traz um pouco de norma geral dentro do imposto de transmissão, tanto do ITBI como do ITCMD. E o ISS tem uma lei federal? Tem a Lei Complementar 116, a norma nacional. A do ICMS é a Lei Candir, né? A Lei Complementar 87. A gente não tem do IPVA. Não existe uma norma nacional, uma lei complementar com relação ao IPVA. Então, os estados, eles têm o quê? A competência suplementar plena, conforme o artigo 24 da Constituição Federal. E enquanto não vier uma norma nacional, a gente pode legislar desde que não contraria a Constituição Federal. Conhecimento é tudo, professora. É. Vamos lá. Último, letra D agora, né? Letra D. O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária do IPTU e de taxas referente ao imóvel alugado, nem para repetir em débito deste tributo. Claro que não, porque se ele não é contribuinte, como é que ele vai pedir o dinheiro de volta do tributo? Não é verdade? Então, por isso,
Ele não é contribuinte. E isso é a súmula 614 do STJ. E essa súmula ela é relativamente nova. Salvo engano, ela é de 2017, 2018. Ela é novinha comparado, né? Então, ela está caindo muito em concurso público, gente. Ela está despencando nas provas. Então, o locatário não possui legitimidade para discutir a relação jurídica, porque ele não é contribuinte. Faz sentido, né? Faz sentido. Completamente. Okay. Então, 33, gabarito C. Gabarito C. O cara acertou aí, professor. O cara acertou.